Histórias do caminho, Jesus, nos convidando ao reino dos céus. Ao perscrutar-se o Evangelho de Jesus em qualquer das suas páginas de rutilante beleza, sobressai sempre o canto de inefável alegria e de exaltação da vida, no verbo sublime do Mestre incomparável. Naqueles deploráveis dias a estes semelhantes, a aridez dos sentimentos confraternizava com a crueza dos comportamentos e das arbitrárias leis, decantadas umas como divinas e outras como humanas. Havia prevalência, na cultura vigente, da preocupação imediata e angustiante em favor da sobrevivência de cada um e exclusivamente do seu clã, aventurando-se os excluídos do convívio social nas mais arriscadas arremetidas, sem escrúpulos nem respeito por qualquer código de justiça, que não os havia sequer razoáveis quanto mais de natureza justa. A existência física dos homens e mulheres valendo menos ou quase o mesmo que uma alimária de carga era relegada ao desprezo, particularmente quando lançada ao baixo calibre social pelo dominante grupamento perverso. Os aflitos e miseráveis formavam nuvens de necessitados e famintos, de pares desprezíveis que os sofrimentos crucificavam nas duras través da amargura. Formavam bandos como alcateias perigosas em luta pela sobrevivência. Tomar aquilo que lhes era negado constituía-lhes o princípio ético. A separação hedionda de classes imposta pelas autoridades insensíveis, civis e religiosas, era humilhante, e os contatos humanos faziam-se agressivos e quase impossíveis. Embora a lei antiga estabelecesse socorro aos esfaimados, pelo menos uma vez ao ano, quando se deveriam abrir as portas das propriedades para que se fartassem, o preceito foi sendo restringido de tal forma que somente o desdém escarnecedor lhes era oferecido. Surgiu Jesus naquela grande noite como uma estrela polar e clareou-lhes a alma, em razão da sua decisão de viver com eles, elegendo, preferencialmente, os enfermos de todos os tipos, a fim de curá-los, de elevá-los a Deus, pelo restituir-lhes a dignidade. Para tanto, participou das suas penosas e escuras aflições, sem imiscuir-se, porém, nas suas misérias. Comeu com eles e os estimulou à observância dos valores supremos da vida, que estão além das fórmulas e aparências. Censurado, discriminado e combatido, continuou buscando-lhes a convivência, em razão de ser o médico e o remédio, a porta de libertação do cárcere moral e a escada de ascensão de que podiam dispor, em vez de distanciar-se, piorando-lhes a situação de ilotas. Peregrina luz que oscula o pântano, Jesus não se permitiu infectar pelo seu bafio pestilencial. Qual lótus divino abriu-se em flor miraculosa, abençoando o charco e drenando-lhe a podridão. Ele era um sol que a todos atraía, arrancando-os da escuridão em que fossilizavam. Mas os soberbos serventuários da crueldade, os fâmulos da hipocrisia, acostumados à postura estudada e vazios de humanidade, não podendo diminuir-lhe o brilho resplandecente, optaram pela morbidez da censura, essa filha espúria do despeito que os asfixiava. O cantor sublime, porém, em contrapartida, adornava as vidas destruídas ou quase, com as refulgentes metáforas de sabedoria de que era portador. As parábolas, em consequência, fluíam da sua boca semelhantes a notas musicais da sinfonia de eterna beleza. Naquele período, vivia-se o auge da revolução do amor que atraía as multidões e as arrastava. Os ventos brandos de uma primavera temporal levavam a sua voz por toda parte, diminuindo a sordidez humana e amenizando as angústias superlativas em predomínio na alma sofrida do povo. O poema das bem-aventuranças alterara a marcha dos acontecimentos sociais, políticos e religiosos para sempre, assinalando um dos momentos magnos da epopeia de vida eterna. Oportunamente, enquanto cariciosa brisa perpassava pela praia, ele surgiu e assentou-se na barca de Simão, cravada nas areias de seixos miúdos e negros, destacando-se em silhueta emoldurada de luz que fascinava os súditos do seu reino em construção na terra, e, porque muitos interessados se lhe acercassem, ele pôs-se a cantar parábolas. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. No silêncio que se houvera feito natural, alguém desarvorado gritou: Rabi, tem piedade de mim, que tenho fome. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é, realmente, a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das hortaliças, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu,
e se aninham nos seus ramos. Dúlcidas emoções embalavam a natureza em festa de expectativas felizes, quando um outro, ferido pelo desespero, suplicou: Rabi, socorre-me na indigência em que me encontro. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Suave encantamento se apossava, a pouco e pouco, da multidão interessada, quando outrem blasonou: Rabi, se tu vens em nome de Deus, liberta-nos da miséria que nos enlouquece. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. A admiração de todos e a surpresa ante os ensinamentos simples, frutos da observação do dia a dia, mantinha-os magnetizados, quando se ouviram gargalhadas estridentes e zombeteiras, clamando: Rabi, não queremos o reino do céu, mas o da terra mesmo nos serve. Sua voz, nesse momento, atingiu um tom vigoroso e ele prosseguiu informando: Outrosim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. Lufadas perfumadas em brisa do entardecer sopravam, penteando os cabelos do povo e acariciando-lhes a face, quando houve uma movimentação em torno de alguém que estertorou, praguejando: Rabi, não desejamos palavras, mas sim apoio violento para desapear do poder os injustos e exploradores. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, e virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Não houve nenhuma outra interrupção. A ignorância dos desventurados é o madeiro que os crucifica sem cessar. Naquele momento o tempo se tornou ilimitado, porque os demarcadores das horas cederam lugar à plenitude. Os dois mundos em longo litígio haviam-se ali defrontado, o ontem, transitório e infeliz, com o de amanhã, de perene liberdade, naquele instante de iluminação. As necessidades do corpo que pareciam fundamentais são apenas temporárias, e todos aqueles que as sofriam, morreram na sucessão dos dias. Aqueles que as padeceram, no entanto, renasceram e voltaram a morrer, e ora se encontram de volta ao proscênio terrestre, aguardando as sementes, a pérola, a rede, em saudável despertar com discernimento. As suas parábolas permanecem como celeiro referto de esperança e de paz. Ele continuou, depois daquele dia, cantando uma pletora de parábolas, a fim de que ficassem para sempre, conforme antes jamais acontecerá e não mais voltariam a suceder. O homem sábio planta as sementes do trigo sem temer o joio infeliz, porque o separará no momento da ceifa, sem nenhum prejuízo para a produção. De igual maneira semeia também as pequenas obras quais se fossem grãos de mostarda, confiando na sua fatalidade de crescimento e de produção, sem qualquer receio, e aguarda o momento feliz de vê-la crescida e transformada em agasalho das aves dos céus. Também aquele que se utiliza do fermento da verdade e o coloca na sua função de levedar, vê-se abençoado pelo volume da farinha transformada em pão de vida, rejubilando-se com isso. Encontrando-se um tesouro e guardando-o num solo desconhecido, qualquer ser lutará para amealhar recursos, a fim de adquirir a gleba toda e possuí-lo em intermina alegria. Muitas pérolas fascinam e provocam admiração, mas a verdade destaca-se dentre todas e provoca mudança total de conduta até detê-la, enriquecendo-se em definitivo com bênçãos. A existência humana são redes de pescar que os diligentes trabalhadores devem utilizar com sabedoria, e após reunir todas as experiências delas resultantes, selecionar aquelas que os promovem, enquanto as que perderam o significado sejam deixadas à margem, para reter somente as que produzem felicidade. Jesus permanece o mesmo cantor incomparável daqueles inolvidáveis dias, e a multidão atual, algo desvairada, é a sua meta nas praias do mundo, convidando-a ao reino dos céus. Amélia Rodrigues. O reino de Deus. Você sabe o que quer dizer reino dos céus? Ou reino de Deus? Ao longo dos séculos, o conceito a propósito do reino de Deus ou reino dos céus tem se modificado.
Antes de Cristo e até pouco tempo, algumas religiões prometiam aos seus fiéis um local bem alto, acima das nossas cabeças, destinado a ser a morada da alma depois desta vida. Ali a alma ficaria em contemplação, sem trabalho, estagnada. Durante algum tempo se acreditou na existência de vários céus, uns sobre os outros, à semelhança de um edifício de apartamentos. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus. Por isso mesmo é que ainda hoje se ouve a expressão estar no 7º céu, querendo expressar a mais pura alegria. A felicidade suprema. Os muçulmanos acreditam na existência de 9 céus. Em cada um deles os crentes têm a sua felicidade aumentada. O astrônomo Ptolomeu contava 11 céus. O último era o lugar da glória eterna e se chamava Empíreu. Jesus veio dar um novo conceito para o reino dos céus. Ele disse: o reino dos céus não está aqui, nem ali, nem acolá, porque já está entre vós. Comparou esse reino a um tesouro escondido num campo, a uma pérola de grande valor, ao grão de mostarda que se fez grande árvore e que aninhou em seus galhos as aves. O grão de mostarda que um homem plantou representa a necessidade de cada um de nós de cultivar a decisão da reforma interior. Renovação íntima. A pérola de grande valor ou o tesouro escondido simbolizam o interesse que devemos ter para nosso aprimoramento. Aprimoramento que se faz devagar, lento, mas que deve ser preciso. O que equivale a dizer que cada dia devemos nos examinar e ir trabalhando uma virtude, até conseguir adquiri-la. Uma boa tática é estabelecer um tempo para alcançar o que pretendemos. Por exemplo, num exame de consciência, descobrimos que não possuímos a virtude da paciência. Somos muito irritados, impacientes. Então estipulamos um tempo para trabalhar esta virtude. Uns 6 meses, digamos. Durante este tempo, todos os momentos em que estivermos a ponto de explodir, estourar, gritar, faremos o exercício da pausa, da reflexão, do silêncio. Com certeza, mesmo assim, muitas vezes iremos estourar. Explodir. Mas não se deve desistir. Após os 6 meses, faremos um novo exame para descobrir se melhoramos e quanto. O quanto de paciência já conquistamos. Aí nos daremos novo prazo e assim, pouco a pouco, iremos trabalhando a nossa intimidade. Quando acreditarmos que estamos melhorando em um ponto, começaremos a burilar outro. Até chegarmos à tão falada e esperada renovação íntima. O importante é fazer dia por dia a construção da nossa nova personalidade, do homem novo. Ir pedra por pedra construindo o edifício do mundo novo em nós. Importante não é realizar coisas grandiosas. Importante é fazer pequenas coisas, todos os dias, e muito bem feitas. Se pensarmos assim e nos esmerarmos, logo o reino dos céus, que não vem com aparências exteriores, se fará em nossos corações. Exatamente como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Cabe-nos despertá-lo e permitir que cresça em nós. Você sabia que Jesus comparou o reino dos céus ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo levedou? No Evangelho de Lucas é que encontramos tal comparação. E você sabia que o fermento representa a doutrina que Jesus nos deixou, o cristianismo? Em 3 milênios deve produzir seus frutos. A humanidade já viveu os 2 primeiros milênios. O terceiro será decisivo. Nele, a doutrina de Jesus deverá atingir a sua plenitude. Redação do Momento Espírita. Tema evangélico. Nas atividades da noite de 25 de março de 1954, tivemos a visita de vários irmãos desencarnados, procedentes das igrejas reformadas. No encerramento, dirigindo-se a eles e a nós, manifestou-se o irmão Álvaro Reis, que foi eminente pastor no Brasil, cuja palavra focalizou o elevado tema evangélico, destacando a responsabilidade dos espíritas, como detentores das interpretações mais avançadas do ensinamento de Jesus. Amigos, que Jesus nos mantenha em seu amor. Não sabemos de outra felicidade maior que a vossa, porque ainda na carne sois preparados para a senda do Espírito, de maneira a que não vos desvieis do roteiro de luz.
O Espiritismo funciona em vossas experiências como intérprete das lições divinas, oferecendo soluções simples aos problemas complicados, satisfazendo indagações e decifrando enigmas, ao clarão da fé sem artifícios, capaz de guindar-vos às eminências do trabalho com o Senhor, sem a contenção muita vez abusiva de autoridades humanas, estranhas à vocação do Evangelho, e que, ao invés de vos garantirem a escalada, talvez até vos tolhessem o direito de aprender, servir e experimentar. Entretanto, crede que muito maior é a responsabilidade que vos pesa nos ombros, porquanto o nosso irmão católico romano, em transpondo o limiar do túmulo, poderá referir-se às peias mentais a que foi escravizado no culto externo, e o companheiro da Igreja Reformada alegará com justiça o insulamento a que foi constrangido na clausura da letra. Vós, porém, avançais a seu escampo, guardando conhecimentos evangélicos mais suscetíveis de plena identificação com a verdade, nutrindo-vos, desde agora, com os frutos sazonados da vida eterna. A concepção real da justiça vos favorece mais clara visão do universo e sabeis como ninguém que o paraíso deve ser edificado gradativamente em nós mesmos, todos os dias. Egressos da Igreja Reformada, lastimamos a impossibilidade de retroação no tempo, para reestruturar a conceituação do testamento divino e buscar, como acontece convosco, o supremo consolo da fé ajustada aos fundamentos simples da vida, sem o férreo arcabouço das convenções humanas. Desejávamos para nós mesmos o trato espontâneo e puro com a fonte viva da Boa Nova, a fim de nos habilitarmos às revelações maiores, pela regeneração de nossos próprios preceitos. Ainda assim, não obstante os prejuízos do passado, rejubilamo-nos com a formação da vanguarda espírita cristã, valoroso e pacífico exército de almas fervorosas que, pelos méritos da oração e do arrependimento, da boa vontade e do serviço aos semelhantes, vem construindo no mundo precioso trilho de acesso à comunhão com Jesus. Regozijamo-nos, como quem sabe que a fortuna do vizinho é também a nossa fortuna, e, se é possível deixar-vos uma lembrança amiga, em sinal de contentamento pelo primeiro contato convosco, ofertamos aos vossos corações a palavra do Mestre Divino, nas anotações do apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 33, quando o celeste amigo nos adverte: buscai, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ser-vos-ão acrescentadas. Recuando ao tempo de sua palavra direta, recordemos que a multidão perguntava sobre o comer, o beber, e o agasalhar-se. Essas coisas, porém, cresceram com a civilização. Não apenas pão do corpo, mas pão do espírito em forma de educação e paz. Não apenas beber água, na ordem material, mas sorver o idealismo santificante de que o Mestre mesmo foi o excelso portador. Não apenas o agasalhar-se com as vestes corruptíveis que cobrem o corpo denso, mas o abrigar-se cada um de nós na alegria da consciência reta, para que o coração unido ao Cristo respire na inexpugnável cidadela do dever respeitado. A significação dessa trilogia de verbos tão rotineiros no mundo é, hoje, como vemos, mais complexa. Precisamos dessas coisas. Essas coisas, que podemos também simbolizar como harmonia interior, tranquilidade doméstica, equilíbrio na vida pública e privada, compreensão para com os amigos, tolerância para com os adversários, dignidade nas provações e força para ultrapassar as nossas próprias fraquezas, são necessidades prementes que não podemos olvidar. Mas para que essas coisas sejam acrescentadas à nossa vida, é indispensável procuremos o reino de Deus e sua justiça, que expressam felicidade com merecimento. Façamos o melhor, sentindo, pensando e falando o melhor que pudermos. Honrando o reino de Deus e sua justiça, o nosso Divino Mestre passou na terra em permanente doação de si mesmo. Eis o padrão que nos deve inspirar as atividades, porque não nos bastará crer acertadamente e ensinar com brilho, mas, acima de tudo, viver as lições. O reino de Deus inclui todos os bens materiais e morais, capazes de serem incorporados ao nosso espírito, seja onde for, no entanto, importa merecê-lo por justiça e não apenas desejá-lo pela fé. Amigos, temos agora conosco o programa certo. Atendamo-lo. E que o Senhor nos reúna em valioso entendimento, para a obra de cooperação no Evangelho que nos cabe executar, é tudo a que aspiramos de melhor para que o serviço do bem nos conduza ao grande bem com que nos acena o futuro. Álvaro Reis. Comentários finais. O reino divino não será concretizado na terra, através de atitudes extremistas.
O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Jesus, Mestre dos Mestres, és o caminho à verdade e à vida. Roteiro seguro à nossa evolução. És a luz do mundo. Vem archote de luz. Vem Jesus. Vivia Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Vivendo com Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 11. Elegia de Amor e Vida. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo A Parábola do Reino dos Céus, do livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, de Paulo Alves Godoy, edição FEESP. Em 3 de janeiro de 2012. Instruções psicofônicas, autores diversos, pelo Espírito Álvaro Reis, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 3, tema evangélico. Vinha de Luz, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 177, edificação do reino.